Acho que vale a gente relembrar o que aconteceu até a gente chegar realmente, de fato, nessa expulsão da Sol Vega, que foi anunciada agora no início da tarde, após a direção rever o que aconteceu. Porque foi o seguinte, Milena acordou hoje, estava lá na cozinha e depois foi batendo de porta em porta dos quartos para acordar os participantes. Acho que teve alguns quartos que ela não chegou a bater na porta, né? Só abriu falando que o café estava pronto e acordando as pessoas. Nisso, a Sol Vega saiu do quarto e foi tirar satisfação com a Milena. Aos berros. Bom lembrar, ela gritou muito. A própria Sol depois foi lá no quarto onde a Milena e os aliados dormem e acordou todo mundo e começou toda uma confusão, uma gritaria. E aí ela teve algumas falas problemáticas também, que nós vamos debater aqui, que ela chamou a Milena de retardada e referiu-se a Milena como se fosse uma pessoa com alguma doença mental. E a Ana Paula foi tirar a satisfação da Sol, e nesse momento Sol estava sentada na mesa, levantou correndo aos berros e apertou a Ana Paula pelo braço, deu um leve saculejo, a Ana Paula ainda pisou no pé da Ana Paula. Assim, a cena é realmente muito clara. Desde o início da manhã, muitas pessoas começaram a pedir a expulsão da Sol. E muitos relembraram até que outros participantes saíram por muito menos. Então, realmente, assim, quando eu vi, pra mim foi muito claro de que aquilo era uma expulsão. Tiveram outras expulsões do BBB, da própria Vanessa Camargo, até do PA, que deu uma abertura pra abrir uma discussão, assim, será que foi agressão? Não foi sem foi querer? acidental, né? Mas a de hoje não tinha como. Não foi acidental. Foi intencional, foi dirigida. E teve o combo ainda de estar num contexto que precisa. Tá num contexto de briga e que precisa de. Vamos lá, o Tadeu vem do esporte ali, né? O apresentador era um cara de quadro esportivo. Vou fazer uma analogia com o esporte. Então, quando o jogo tá muito quente, né? No futebol, o árbitro precisa dar uma acalmada. E aí, de repente, levantar um cartão vermelho e expulsar alguém é muito importante pro jogo rolar. Pro coleguinha entender que não pode dar uma voadora no outro. E me parece que nesse caso tem esse agravante ainda. Além da cena ser muito clara, a gente tá num contexto que a coisa tá escalando na casa. Tá quase rolando uma briga física, né? E esse foi o momento mais próximo de quase acontecer essa briga física, de maneira que a atitude em si já justificava a expulsão, mas nesse contexto dá mais peso ainda. Então a coisa fica mais grave ainda. Eu acho que não tinha nem como a produção ir por outro caminho. É o que eu volto a dizer, assim, foi uma agressão clara pra mim, assim, eu sei que tem muita gente que gosta da Sol, e a Sol tem os méritos dela, sim. Acho que a Sol, neste BBB, ela entrou diferente, assim, até falaram que ela passou por situações muito piores no BBB 4 e segurou a onda. Ela entrou muito reativa. E tem muita gente que questiona assim, gente, a Sol, ela tá precisando de terapia. E a sensação que eu tenho desde o primeiro Sincerão, que a Sol grita muito, e ela já tinha dado esses sinais de agressividade naquele Sincerão que ela levanta e parte pra cima do Juliano e da Ana Paula, é o que você falou, a gente percebeu que a coisa tava escalando. E que poderia resultar nisso. E a Sol percebe tanto que ela passou do ponto, que ela volta, senta, a Ana Paula até prova que agora vai começar a chorar, vai perceber o que passou do ponto. Então, assim, ela mesma acho que imediatamente caiu na real que ela tinha ali jogado fora a chance de continuar no BBB. E ela mesma ficou comentando, antes de ser chamada pela produção, de que ela corria o risco de ser expulsa. E foi o assunto que tomou conta da casa. Porque antes de acontecer essa situação da Sol cair a ficha, teve também a briga generalizada dali, Babu com Jonas. Inclusive, é uma situação que me preocupa. Tá recorrente, muito ali dentro, essa briga. A forma como está escalonando essa tensão entre Babu e Jonas. Eu tenho realmente receio de rolar daqui a pouco uma agressão. Essa agressão que aconteceu hoje da Sol contra a Ana Paula, eu acho que já é um resquício de quanto que essa casa ela tá explosiva e as pessoas precisam saber controlar mesmo os seus ímpetos ali dentro. Eu acho que muitas vezes pode parecer até difícil, até complicado diante de uma situação como é o BBB, mas tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eu fiquei triste mesmo
com a expulsão da Sol. Eu não queria que ela saísse dessa forma. Assim, a Sol acabou de voltar de um paredão, né? Então, assim, é uma vitória muito grande. Ela tava num paredão muito difícil, né, Alex? Sim, imagina que nesse paredão sobrou só o Babu, né? E ela foi a menos votada do paredão. E sai a Sara num dia, né, pelo paredão, sai a Sol no dia seguinte por expulsão. Sobrou só o Babu do paredão. Olha que coisa maluca, né? A gente perderam dois veteranos, né? Um paredão histórico. Mas 2 veteranos deixaram o programa. E eu quero saber de vocês de casa, o que vocês estão achando disso? Mande seus comentários aqui pra gente no nosso chat. Interaja com a gente, dê opinião sobre essa saída, desclassificação de Sol. Mas é uma situação até que me chama a atenção, sabe? Que a gente estava vendo que até então, na minha visão, né? Os veteranos estavam entregando muito mais, até mesmo que os próprios camarotes e que a maioria dos pipocas, né? Uhum. E essa saída da Sol, essa desclassificação ou expulsão, enfim, a Globo chama de desclassificação, mas claramente é uma expulsão, né? Deixa pra mim, como eu falei aqui, um alerta muito importante sobre os rumos do jogo. Mas aí é que tá. Agora vamos entrar na questão de você ter controle da casa. Eu acho que tá na hora do Tadeu dar uma chamada. E eu lembro que o Tadeu fez isso quando teve aquela briga horrorosa do Davi com o Bin no BBB 24. Ele advertiu, ele falou, as cenas que a gente viu, a gente não quer ver de novo, né? Então. E eu acho que tá na hora. Primeiro porque a gente tem um Big Brother que já bateu recorde, né? São 2 expulsões diretas, a da Sol e do PA. A gente tem o Pedro, que pediu pra sair, mas a Globo considera ele como um candidato, como participante expulso. A gente teve a saída do Henrique Castelli, que foi desclassificado, e tem mais uma? Da desistência da Casa de Vidro. O cara que tinha sido selecionado pela Casa de Vidro. Desistência da Casa de Vidro, não me lembro se tem mais alguma saída. Acho que foi isso, mas olha, já deu 5. É uma mão cheia, né? Uma mão cheia em Se para pensar que amanhã completa um mês de BBB, de fato, da estreia, 5 perdas no programa. Que tem que durar até maio, né? Abril, até dia 21 de abril. É muita coisa. Então, assim, eu fico um pouco me questionando se a gente vai ter jogo até abril, assim, que vai ter que mexer no jogo. Malabarismo vai acontecer, né? Que dinâmica, que realmente a coisa tá indo pra um caminho muito doido, né? E é isso, né? Eu fico muito curioso, inclusive, de entender como a edição vai tratar dessa treta toda mais cedo, né? Depois da expulsão, as câmeras flagrando ali algumas conversas. A gente teve conversas da Solange Couto expondo uma coisa que me chamou bastante atenção, né? A Solange comentando de que a atitude da Sol não foi um ímpeto de raiva, né? Uma explosão de raiva. Acordei mal-humorada. Acordei, você me acordou e eu já tô te xingando. Não, ela teria acordado primeiro, ido ao banheiro, parará. Sabe, tido um tempo de esfriar a cabeça ou de pensar no que ia fazer para depois chegar estourando e gritando. O que pra mim acaba soando como um agravante pra coisa toda. Então assim, você teve tempo, você esfriou a sua cabeça, você foi no banheiro, você lavou seu rosto, arrumou o cabelo, pra depois sair pra tretar, sabe? Soa esquisito, soa esquisito. E é isso, assim, eu acho que se você não tem esportiva, psicológica pra entrar numa treta, não entra. E a Sol já tinha mostrado que ela não tem controle. Quando ela está muito nervosa e quando ela começa a gritar, ela passa do ponto. Isso a gente viu no primeiro Sincerão. Então, assim, se você não tem esse controle, não entra. E muita gente já tinha comentado com ela ali dentro sobre essa postura, né? De ser muito explosiva e muito reativa. Mas eu entendo que às vezes é difícil a gente controlar, mas ali dentro, acho que... Mas ali dentro você tem que controlar, né? Né? E acho que a gente tem que compreender, né? Quem tá ali dentro tem que compreender. Temos até aqui um comentário do Eli Medeiros aqui no nosso chat. Desde aquele dia que a Sol disse que o marido morreu de Covid e depois deu uma gargalhada, que ela não estava bem de saúde mental. Teve esse meme. Eu perdi no início, assim, quando ela foi se apresentar, quem era a Sol, aí ela tava indo sentar lá, e eu perdi o meu marido na Covid, mas agora eu tô muito bem. Foi algo assim que ela falou, não foi? Então, assim, virou um meme. Todo mundo falou, gente, ela perdeu o marido na Covid, coisa trágica, e depois, logo em seguida, ela falou que tava bem, tava ótima. Tô solteira e tô ótima, enfim. Mas eu entendo um pouco a reação da Sol, não entendo a questão da agressão, né, gente? Mas eu falo assim, da explosão dela, de ter ficado com raiva, porque se de fato, né, ser acordado, eu falo, por exemplo, gente, eu detesto ser acordado.
Detesto que os outros me acordem. Eu acordar, eu colocar meu despertador bonito, assim, vai despertar, beleza, eu acordo. Mas eu detesto ser acordado pelos outros. Eu fico no mau humor do cão. É o dia que, enfim, eu fico intragável, sem carisma nenhum. Mas aqui, Renato, se você estivesse lá dentro da casa, você acha que você estaria dormindo? Porque eu acho que eu estaria ali no meio da Milena, vão acordar todo mundo. Não, se eu tivesse acordado, eu poderia, de fato, estar no meio da Milena. Mas ser acordado me deixa realmente de mau humor. E eu entendo, igual ela reclamou que era o segundo dia, porque ontem também a Milena e a Chayane acordaram a casa, e a Milena ainda falou assim, amanhã vai ter mais, vai ter a terceira, né? A Milena tá me saindo, assim, o capetinha da edição que tá infernizando a casa. Quem diria, hein, tia Milena? A tia Milena andou tanto com criança que tá reproduzindo tudo que ela passou. Mas vocês já comentaram isso, né? Que o BBB virou toda uma quinta série. Então, assim, e é isso. Mas eu acho que é a estratégia do jogo, gente. Então, assim, porque é um jogo de resistência no fim das contas, né? O Big Brother é também um jogo de comunicação com o público e tudo mais, de estratégia, storytelling, mas é também de resistência ao sono. Então, às vezes, você tá cansado e tá numa situação de privação de sono. Quando o pessoal tá ali no monstro, eles estão passando por uma situação de privação de sono, de esforço físico, de dor no corpo, de restrição alimentar. Então, assim, é um monte é um combo de coisas pra resistir, inclusive a convivência, né? Sim. Resistir à convivência de quem você não gosta muito ou não gosta nada. Então, usar isso como um elemento de jogo, eu acho que é do jogo. Sim, isso é fato. E assim, outra coisa que agrava no BBB é que uma coisa eu não gosto da pessoa, eu não vou conviver com ela, eu não vou estar morando com ela na mesma casa. Ali a galera se estranhou, você acorda com a pessoa, às vezes você tá dormindo do lado dessa pessoa que você acabou de brigar. Então, realmente, é uma situação que quem nunca passou não sabe, que é um experimento mesmo social. E pra pessoa que já tem ali algumas fragilidades emocionais, é realmente um jogo de exposição, né? E pode acontecer, por exemplo, eu tenho certeza que talvez aqui fora a Sol não seja essa pessoa que partiria pra cima de alguém do nada. A mesma coisa o PA, assim, a Vanessa. Então, assim, várias pessoas que foram agressivas, não necessariamente elas são... Na verdade, várias pessoas que cometeram agressões no Big Brother e foram expulsas por isso, não necessariamente elas são pessoas agressivas do lado de fora. Então, assim, acho que a Sol, e agora vamos falar dela como pessoa, ela merece ter um pós de respeito, porque a gente já sabe que o cancelamento pra mulheres negras, ele é muito pesado. Muito. Então, assim, eu desejo, pra mim, dentro das regras do jogo, tava claro, uma expulsão mesmo, por agressão. Mas aqui fora, eu acho que é virar a página e desejar pra Sol o melhor que ela pudesse, que ela trabalhe, que ela tenha sucesso, porque, de fato, rola esse preconceito. E a Sol já sofreu racismo muito grande no primeiro BBB que ela participou. Eu acho que esse contexto que você traz, Paulo, é importante, porque a gente tem que ter em mente que ali as pessoas estão, assim, no limite, separadas da realidade. Elas estão dentro de um caldeirão, dentro de uma panela de pressão. O comportamento que se tem ali é muito diferente do comportamento que a pessoa tem na vida em sociedade. Exatamente. Assim. Então, tem que ter esse balanceamento mesmo na hora de olhar e entender que a gente está falando muito de um comportamento em jogo e não de um comportamento fora dele. É o que acontece ali dentro. E sobre o que acontece ali dentro, concordamos que era isso. Era isso, inclusive, como uma maneira de talvez frear a progressão de nervosismo, de agressividade, porque é isso, não chegou à agressão, mas está num ponto de agressividade muito alto. Os embates estão nesse ponto. Inclusive é uma constatação da própria casa. Hoje alguém falou, não lembro quem, mas que as pessoas lá não estão sabendo levar um embate. Quer dizer, elas estão indo rapidamente, esse embate está se transformando numa quase agressão. Não é legal de ver. Pois é. Temos aqui um comentário no nosso chat do Lucas que falou assim: muito estranho ela, no caso Sol, decidir ser expulsa logo depois que a Sara é eliminada. Na verdade, não decidi ser expulsa, né, Lucas? Aconteceu a situação, mas sim, eu acho que a gente tem que levar em consideração também nessa situação da Sol, o fato dela estar abalada, de uma certa forma, psicologicamente, com a saída da Sara, que era uma pessoa que ela estava próxima, né? Mas aí eu acho também que aí perde demais no jogo, porque assim, é um jogo individual. Sim. Só uma pessoa ganha 5 milhões. A Sara saiu, mas ela voltou de um paredão. Então, assim, eu percebi ali que a Sol não se deu ao direito de comemorar que ela tinha voltado de um paredão super difícil. Foi como se fosse uma derrota, né? Assim,
Sabe aquela coisa de você ver meio o copo meio cheio, meio vazio? Ela viu totalmente vazio, ela não percebeu que ela só continuou dentro da casa porque o público quis que ela estivesse ali. Sim, e o fato deles não saberem também qual que é a porcentagem que cada um recebe, isso gera um bug na cabeça deles, né? Porque... Ela foi irrisória, a votação dela foi irrisória. Foi literalmente coadjuvante nesse paredão. E até o Gil falou pra Sara que no voto do CPF, sim, o Babu ficou. A Sara saiu com uma certa rejeição. Mas no voto da torcida, a diferença foi bem menor. Assim, acho que a Sara foi 50 e poucos e o Babu 43%. Então, de fato, teve uma movimentação pra tirar a Sara, teve uma movimentação pra tirar o Babu também, e a Sol passou desse paredão. Assim, eu acho que é triste, eu fico chateada, porque muita gente falou isso no Twitter, a gente vai mostrar daqui a pouco, de que a Sol, ela se perdeu talvez no momento mais especial do jogo, que é voltar de um paredão. Sim, e que ela tinha tudo pra poder se mostrar no jogo de uma outra forma, né? Porque por mais que eles tivessem criticado o grupo, né, de uma forma geral, o grupo que está confinado ali, criticado as falas da Ana Paula, inclusive a própria Sol, que é a volta de um paredão, que é o momento mais importante, e eu acho que sim, é isso. Nunca fiquei confinado a ponto de participar de um paredão assim, mas você permanecer, acho que é um recado do tipo, o público de alguma forma, de uma forma geral, quer que você continue e você se mostre aí dentro, e era a chance dela se mostrar, e ela se perdeu, e como também já falei aqui, eu fico triste, eu não queria uma expulsão da Sol para a Sol, eu queria que ela continuasse, ela saísse de uma maneira digna, e quando eu falo maneira digna, é de fato ser eliminada num paredão, e fosse julgada pelo público pelas atitudes dela dentro da casa. Ela foi chamada para ir para o confessionário hoje à tarde, ela estava enrolada numa toalha. Quando a produção chamou ela para, a gente tá vendo até as imagens da Sol entrando no confessionário quando ela foi chamada, e logo depois veio a voz da direção comunicando que ela havia desrespeitado as regras do programa. Em português, né? Que se fala na minha cidade é a expulsão, né? A pessoa sai de toalha, não é desclassificação, é expulsão. É expulsão. E aí, assim, falando um pouco de como fica a casa agora, né? Sem Sol e sem Sara, a casa sentiu muito a saída da Sol, mais do que do PA, inclusive, porque é a segunda expulsão da edição. Milena lamentou muito, a Milena se sentiu culpada, porque querendo ou não, a briga começou com a brincadeira dela de acordar os outros... Pela segunda vez consecutiva, né? Que ela fez isso na noite anterior. E aí tem um detalhe muito curioso, inclusive, que ela era criticada por não dar bom dia. Aí o dia que ela deu bom dia... Ela até comentou no Raio X que tudo começou porque ela foi dar bom dia e ser educada com as pessoas. Maxiane chorou muito, Maciele também choraram. Então, assim, é uma saída meio fúnebre, né? Não foi de boa, não. A casa sentiu. E aí, em relação à Ana Paula, a Ana Paula não foi ao confessionário para falar que se sentiu agredida, né? Foi realmente uma decisão 100% da produção, e é assim que tem que ser mesmo. Assim, a vítima, no caso, não tem que decidir se ela foi agredida ou não. Isso tem que ser analisado pela produção. E aí, a Ana Paula falou que não tinha se sentido agredida, e que não ia falar isso até porque ela já tinha passado por algo semelhante em 2016. Mas play, né, ali pra... mas ela fala assim, realmente, o pé, porque a Sol também pisou no pé da Ana Paula. O pé não foi proposital. Realmente, eu acho que não foi. Ela não viu o pé da Ana Paula. Aí a Ana Paula fala, mas o braço ela quis pegar. E de fato quis mesmo, né? A imagem mostra. Deu um sacolejo na Ana Paula. E ali dentro eu vi a repercussão quando veio a notícia da expulsão da Sol, que muita gente culpando a Ana Paula por isso, e até mesmo a própria Sol, antes de ser expulsa, falando, porque tá se fazendo de boazinha no jogo, porque falando que não foi agressão. Eu não acho que ela tava fazendo isso porque ela é boazinha, eu acho que foi questão mesmo de fair play ali dentro. Não tô defendendo a Ana Paula, por mais, enfim, né? Acho que essa parte não foi uma estratégia dela de parecer boazinho. Acho que por ela já saber o que é ser uma expulsão e o que isso representou para ela 10 anos atrás, eu acho que ela não deseja isso para ninguém. E de verdade, a Ana Paula ela é difícil de conviver mesmo. E o jogo dela é esse. Já falei aqui várias vezes. O jogo dela vai ser cutucar a pessoa até a pessoa chegar no limite. Só que é engraçado, né? Porque naquele contexto ali, eu não achei nem
tão assim. A Ana Paula Não foi. de boa, ela só falou assim, questionou lá, porque Sol chamou Milena de retardada e doente mental. Então ela questiona, tipo assim, porque eu já vi também que numa discussão com a Ana Paula, ela vai te induzir ao erro, ela fala isso, né? Eu vou sempre questionar o que a pessoa tá falando até ela cair no vacilo. E foi exatamente o que ela fez. Ela questionou a Sol e a Sol veio com uma reação desproporcional. Então essa coisa de que, toda ação tem uma reação, calma lá, né? Não é assim também. E tem uma coisa que aconteceu também, dos comentários, tava ali no quarto, Breno, Maxiane. A Maxiane tá com uma perseguição contra a Ana Paula, e eu falo perseguição porque ela falou dentro do quarto, e ela levou depois até um fecho do Breno, que ela falou que, na verdade, a Ana Paula provocou isso, que a Ana Paula ficou falando o tempo inteiro que tinha sido agredida, que a pisão no pé foi agressão, e o Breno falou assim, não, então vamos colocar aí as coisas claras, porque na questão do PA e do Jonas, o Jonas também ficou falando o tempo inteiro que tinha sido agredido, aquela situação, então não fica colocando a Ana Paula, não foi com essas palavras que ele usou, mas o resumo era isso, não vou ficar colocando a Ana Paula aí como a bruxa dessa situação, porque só ela que fez isso, porque o Jonas também fez a mesma coisa, e a Maxiane tá próxima do Jonas, né, mas aí tem 2 pesos e 2 medidas, né? E é aquela coisa, gente, quem tem que decidir quem vai ser expulso é a produção. Sim. É claro que talvez um depoimento possa pesar mais. Por exemplo, quando a Vanessa Camargo foi expulsa no BBB 24, eu acho sim que o Davi entrar no confessionário e dizer que se sentiu agredido, pesou. Mas a decisão final é total da direção, entendeu? E eu acho que hoje o peso das redes sociais conta muito. Sim. Porque a hashtag Sol Expulsa subiu rapidamente, né? E eu não sei se ainda tá no X, ainda no Trend Topics, mas estava entre os assuntos mais comentados. Google Trends, tudo. A própria Sol, ela sacou o vacilo dela imediatamente. Foi assim, ela, vacilei, sentou, ficou mais calma, depois ela vai conversar com os aliados dela, com o cowboy e tal, e ela chegou a perguntar ao cowboy, você viu o momento que eu segurei no braço? Será que é porque eu fui cair? Quer dizer, ela tentou arrumar uma justificativa, porque já viu que tinha vacilado e que era um vacilo para expulsão. Então, assim, não tem muito caminho, é isso. E a expulsão da Sol repercutiu nas redes sociais. A gente separou alguns tweets que eu vou pedir para a nossa Pro colocar aqui na nossa TV para a gente comentar. Central Reality, infelizmente a única culpada da expulsão da Sol foi ela mesma. Eu concordo com isso, né? Foi uma resposta à reação da Sol ali dentro de uma maneira triste, não precisava, mas enfim, foi o que aconteceu. Lucas Pazin, de todas as agressões do BBB que já geraram dúvidas, essa da Sol Vega com a Ana Paula Renault é a mais evidente, está óbvio o que houve ali. A Sol ultrapassou os limites, deu um chacoalhão na Ana Paula e infelizmente dentro das regras deve ser expulsa sim. Uma pena ela ter sobrevivido a um paredão para amanhecer com essa atitude. Exatamente o que a gente tá falando aqui, né? Que de fato as imagens foram muito claras, não tinha desculpa para não expulsar. Tweet do Emer. Uma pena essa expulsão da Sol. Perdemos uma grande personagem, mas a perda foi por culpa total e exclusiva da própria intensidade dela. E é o que a gente também já falou aqui da questão da Sol ser muito intensa e desde o primeiro Sincerão ela já deu esses resquícios, assim, indícios. E aí a equipe da Sol também postou nas redes sociais. Infelizmente o BBB 26 acaba para a Sol hoje. O que foi um sonho por anos termina aqui de uma forma que não gostaríamos que tivesse acontecido, mas acreditamos que tudo tem um propósito, e um deles foi justamente a Sol ter ganhado vocês, pessoas que se permitiram conhecê-la e a abraçaram como ela é. Obrigado por todo o apoio até aqui, esperamos que vocês as recebam aqui fora de braços abertos, pois ela tem muito para mostrar, um novo dia há de raiar. E é isso que a gente falou também aqui, né, de que a gente espera que ela tenha um pós-BBB bacana, que eu acho de fato que ela merece. Gil do Vigor, poxa vida, a Sol foi expulsa. Ela é tão marcante que eu queria muito ter tido a chance de ter entrevistado ela. Ou seja, a expulsão de um participante, ele perde todo o cachê, pelo menos é o que está em contrato. Há casos específicos assim que a Globo analisa que ela decide, né, pode decidir não tirar o cachê e os prêmios que o participante ganha. Isso aconteceu com a Vanessa Camargo, por exemplo, no BBB 24. Né? No caso da Sol, não sei como vai ser a atitude da Globo, se ela vai seguir o mesmo padrão do PA, que o PA perdeu o contrato e perdeu todos os benefícios dele.